Finalmente chegou o episódio 1140 de One Piece, onde a gente descobre que a Bonnie vira os clones do Kuma contra os marinheiros. O Luffy tá de volta no Gear 5th, fazendo um estrago, e os piratas guerreiros gigantes chegam pra festa, mas o Saturno apunhala o Vegapunk. Assiste até o final pra saber se o velhinho sobrevive. O episódio começa onde o último terminou, com a reviravolta de Egghead a todo vapor. As explosões são tão intensas, tão grandes, que até navios distantes conseguem ver, incluindo um navio novo e gigante que tá chegando perto do bloqueio da marinha. Esse deve ser o que vai detonar o navio de caça-refugiados do Saturno. De volta à ilha, perto da máquina de comida, o Luffy já descansou o suficiente. Ele já absorveu toda aquela comida e perde toda a gordura corporal massiva em 1 segundo. Os marinheiros ficam chocados com a rapidez que ele digeriu tudo. Um até sugere que o Luffy pode devorá-lo se eles chegarem mais perto, e ele pode estar certo. Entre a Big Mom e o Kaido, comer gente pode ser tipo uma tradição de Yonko. Um tiro de canhão acerta bem perto dos marinheiros, derrubando um membro do esquadrão. A área inteira tá quase toda em chamas, graças ao Buster Call. Eles precisam evacuar, mas também tem que fazer alguma coisa com o Luffy. Eles têm um dos piratas mais procurados do mundo, bem na mão deles. Um marinheiro diz pros outros colocarem esse imperador em algemas de Kairosek pra ter certeza que ele não é uma ameaça. Mas o Luffy tá sorrindo. O cabelo dele tá mudando. Ele já tá de volta no Gear 5th. Como esperado, esses caras não têm chance. Ele os manda pra longe antes mesmo que eles cheguem. Um Luffy completo é um Luffy perigoso. Nosso garoto tá de volta ao jogo. Enquanto isso, o comandante da artilharia tá mandando seus homens continuarem atirando no incêndio, sem parar até que a ilha esteja literalmente em pedaços. Enquanto a Bonnie, Kuma, Frank e Atlas estão caindo pelo ar depois que o Kizaru destruiu o foguete de fuga deles, o Vegapunk tá tentando processar isso, mas ele decide fazer alguma coisa. Usando o comunicador, o Vegapunk liga pra Atlas. Ela ainda tá no ar, bem perto da Bonnie e do resto. O Saturno manda os pacifistas atirarem, e eles continuam carregando os lasers, a ligação completa. O Vegapunk temia esse momento. A ideia de que a Bonnie, como pirata, um dia seria morta por um pacifista, um clone do próprio pai, dava pesadelos a ele. Era uma piada cruel e sombria que ele simplesmente não podia deixar acontecer. Ele não podia ir abertamente contra o acordo que o Kuma fez com o Saturno, mas ele escondeu um último truque no seu trabalho. Ele arriscou a vida e colocou um programa secreto em todos os pacifistas baseados no Kuma. O Vegapunk quer que a Atlas conte um segredo pra Bonnie, que só os Vegapunks sabem. O Sanji, vendo eles caírem, pulou no ar, tentando fazer algo pra ajudar. A Atlas alcança a Bonnie e conta a verdade pra ela. Entre o vento forte e as explosões sem fim, ninguém mais conseguiu ouvir o que foi dito. Mas a Bonnie tá obviamente chocada com essa notícia. Ela só olha pra Atlas sem saber se consegue acreditar, então a Bonnie grita com eles. Ela chama todas essas cópias do pai dela como se fossem o original, pedindo pra não atirarem. Pai, para! Ajuda a gente a fugir daqui! Ela grita, a Bonnie olha pra baixo, torcendo com todas as forças para que essa ideia maluca tenha funcionado. Os pacifistas não parecem estar ouvindo, só ficam lá impassíveis, com a luz brilhando na mão. Os marinheiros que observam não conseguem entender o que ela disse por causa das explosões. Mas não, os ciborgues gigantes se viram, apontando as palmas das mãos direto pros aliados da marinha. Levou 1 minuto para eles processarem a ordem, mas eles ouviram a Bonnie perfeitamente. Graças à voz da Bonnie, todos os pacifistas se viraram contra a marinha. Essa foi uma reviravolta legal. O Vegapunk colocou a Bonnie no topo da hierarquia de autoridade dos pacifistas. Ela tá até acima da autoridade do Gorosei. Como o Vegapunk diz, mesmo que o mundo seja seu oponente, seu pai nunca vai te trair. Isso pode significar que a Bonnie também consegue comandar o Seraphim, já que eles usam uma hierarquia de comando parecida. Com 4 deles no subsolo, os chapéus de palha podem ter aliados poderosos esperando. As tropas em terra já estão tremendo de medo. Todos os pacifistas estão seguindo essa ordem, até os que estão longe. Eles claramente têm algum tipo de comunicação interna. A Bonnie acabou de conseguir um exército próprio. Isso é uma derrota gigantesca para a Marinha e para o governo mundial. As tentativas deles de conter Egghead estão em frangalhos. Quase que totalmente por causa da traição do Vegapunk. O Saturno, percebendo o que o Vegapunk fez, fica cheio de pura fúria. E ele imediatamente apunhala o Vegapunk com sua perna demoníaca afiada, atravessando completamente o homem indefeso. Cara, isso parece um ferimento fatal. O filantropo que deu tanto ao governo mundial pode simplesmente acabar porque um de seus líderes teve um acesso de raiva. O Vegapunk engasga, ofegante. A Bonnie grita, chocada com o que acabou de acontecer com um dos amigos mais próximos do pai dela. O Frank xinga enquanto o corpo do seu ídolo atinge o chão, longe demais para fazer qualquer coisa. O Saturno não demonstra um pingo de chateação ou culpa por matar o maior cientista do mundo. Já era a hora. O Saturno estava falando em matar o Vegapunk o arco inteiro e finalmente fez isso.
O Vegapunk vai morrer agora? Ser atingido em One Piece geralmente não significa muito, a menos que seja um flashback. Mas eu não ficaria surpreso se ele acabar aqui. Todo o conhecimento dele tá nos Punk Records e a Atlas ainda tá por aí. Um Saturno furioso então ordena ao Kizaru que elimine o grupo no ar para derrotar todos eles imediatamente. O Kizaru, sem mais enrolação, ataca os lutadores no céu com um raio de luz. O Sanji e o Frank levam golpes, cobertos de ferimentos. O Sanji bloqueia um dos raios, mas é finalmente perfurado pelo Kizaru também. Eita, o Agenda Peace vai pirar com essa. Parece que no fandom mais hardcore, o Kizaru é mais amado que o Sanji, o que sinceramente é o certo. Ainda tá mostrando que o Sanji deveria estar lutando com dificuldade contra personagens da estatura do Kizaru. Eu adoraria ver eles 1 contra 1, mas ainda não é a hora para isso. O almirante se aproxima com uma ferramenta de luz na mão. Ele a levanta acima da cabeça com as 2 mãos, planejando um golpe massivo. Mesmo enquanto se prepara para derrotar seus antigos amigos, o Kizaru tenta se desculpar, dizendo que vai derrotar a dupla Kuma e Bonnie juntos com um golpe, e não vai doer. Eles vão ficar juntos no final. A Bonnie não vai agradecer por isso, mas antes que o Kizaru possa desferir o golpe, ele ouve uma risada muito familiar. Antes que o almirante possa sequer virar, o Luffy chega com um ataque surpresa por trás. Um soco superdimensionado do Gear 5, infundido com hack, é o suficiente para derrubar o Kizaru do ar e parar o ataque por enquanto. A Bonnie fica perplexa com o ataque repentino. Enquanto a mão do Luffy começa a esticar de volta pro corpo, o Luffy tá aqui agora, ainda rindo com força total. Ele então transforma o chão em borracha com os poderes da sua fruta despertada, salvando todo mundo que estava caindo. Eles aterrissam em segurança, o Kuma amortecendo a queda da Bonnie. Os tambores da libertação estão ecoando sobre Egghead. É hora de um pouco de diversão. O Saturno encara o Luffy em silêncio. Chocado. Ele tá chocado porque o Luffy é a segunda vinda do anticristo deles, Nika. Eu tava esperando um comentário do Saturno aqui, mas acho que ainda não. A gente vê o Kizaru sentado no chão, segurando a cabeça depois de ser socado pelo Luffy. Parece que ele tá bem. O Luffy provavelmente é mais forte que o Kizaru, mas o Kizaru ainda é forte, galera. A Bonnie corre pro lado do velho Vegapunk, pedindo pra ele se levantar. A gente vai se dar mal se ficar aqui. O velhinho perdeu muito sangue. Enquanto isso, lá no ferro velho, o som dos tambores alcança o robô gigante e agora os olhos dele estão totalmente acesos e os motores estão começando a roncar. Não há mais dúvidas, essa coisa antiga tá acordada, de volta ao campo de batalha. A Bonnie acabou de perceber o que aquele ritmo significa. Ela pensa nas conversas com o Kuma sobre o Nika, nas vezes que eles dançaram juntos com a mesma batida, a batida do Deus do Sol. A Bonnie fica em silêncio, só olhando pro céu. O Vegapunk, cansado e com dor, consegue confirmar o que ela tá vendo. Então, você não percebeu, mas eu também não teria acreditado antes de ver com os meus próprios olhos. Aquele chapéu de palha, o Luffy, aquele que chamou a atenção do Kuma, acaba sendo o próprio Deus do Sol, Nika. A Bonnie fica sem palavras. O quê? O Vegapunk continua. O Kuma tava certo. Buster Call? Que bem isso vai fazer? Tem gente nesse mundo que esperou séculos por ele. Um Buster Call é algo trivial para alguém como Nika, e é hora de alguns aliados do Deus do Sol aparecerem. Corte para a costa noreste da ilha Egghead. Os marinheiros relatam que um navio inacreditavelmente grande está se aproximando. Eles reconhecem a Jolly Roger, provavelmente da aula de história, porque eles achavam que essa tripulação tinha morrido há 100 anos. Mas aqui estão eles. O navio não tá desacelerando. Ele tá indo direto para os navios de guerra da marinha, pronto para esmagá-los em pedaços só pela massa. Um comandante da marinha em pânico ordena seus homens a atirarem nos recém-chegados. Mas o que as balas de canhão poderiam fazer contra os piratas guerreiros gigantes? Isso mesmo, são os co-capitães Dory e Brog, e eles estão aqui para buscar o Luffy Chapéu de Palha. Os marinheiros estão gritando, atirem, droga, porque os piratas guerreiros gigantes estão aqui. E os gigantes dão a melhor resposta. O Brog diz, olha para eles, Dory, estão perguntando por que a gente tá aqui? E o Dory responde, que pergunta estúpida! Não existe coincidência neste mundo, né, Brog? O Brog então grita, estamos aqui por você, Chapéu de Palha! E o Dory finaliza, o Deus do Sol! Meu Deus, que episódio de One Piece satisfatoriamente empolgante! Todo Buster Call sempre incluiu gigantes amigáveis. Entre os pacifistas e os gigantes, a marinha tá ficando sem navios para esse Buster Call. E como eles souberam? Lembrem-se, a última vez que os vimos, depois que o Shanks derrotou o Kid, Dory e Brog se esconderam e acabaram com o resto dos piratas do Kid, irritados que o Kid sequer ameaçou atacar Elbaf em primeiro lugar. Depois disso, eles devem ter conversado com o Shanks, e o Shanks provavelmente disse, o Luffy ele despertou a Akuma no Mi dele, ele é o Nika agora. E eles ficaram tipo, Nika? A gente conhece ele? Antes ninguém conhecia o Nika, agora todo mundo conhece. O Joy Boy provavelmente era um gigante ou um bucaneiro, então é compreensível que os gigantes o conheçam. Mas ainda assim, eles poderiam ter percebido lá em Little Garden. Ah, aquela qualidade elástica é igual
igual a fruta do Nika, mas acho que eles precisavam da confirmação do despertar. E agora, essa vai ser a ponte pra Elbaf. O próximo grande arco. A gente vai ver o Loki, o príncipe de Elbaf, o Sal provavelmente tá lá, o homem marcado por chamas que pode levá-los ao último Road Poneglyph. Essa é a saga final, galera. E que power-up pros chapéus de palha. Um exército de gigantes, incontáveis clones bucaneiros e o lendário robô gigante de Egghead acabou de ser um grande power-up. Mas o maior problema agora ainda é o Vegapunk. O Luffy prometeu pro Sentomaru que tiraria o velhinho da ilha. Agora que ele tá tão gravemente ferido, vai ser mais difícil do que nunca. Esse é o episódio 1140, a Bonnie comandando clones. O Gear 5 do Luffy e a chegada dos gigantes são puro fogo, mas o Vegapunk tá muito mal. Se esse resumo te animou, mete o dedo no like e comenta 1141 aqui embaixo pra espalhar pra mais fãs de One Piece. Isso vai fazer o próximo sair rapidinho. Se inscreve pra manter o hype vivo e a gente se vê na próxima.